Boa noite a todos. Hoje é dia 5 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa aula 22, que é um curso de discursivas, né? E vamos tratar hoje, continuar a tratar do tema responsabilidade civil. Nós vimos hoje que a nossa responsabilidade, ela pode advir de um ato que atinge um dever jurídico contratual, como também pode advir de um ato que atinge um dever jurídico não contratual. Na primeira situação, nós temos então uma responsabilidade contratual. Na segunda, nós temos uma responsabilidade extracontratual ou responsabilidade aquiliana. E essa responsabilidade que é a que estamos a tratar, a responsabilidade que se encontra na parte final, do Código do Livro do Direito das Obrigações, artigo 932. Então vamos lá, né, para nós seguirmos. 927, né, da responsabilidade civil. Então é essa responsabilidade civil que estamos a tratar. Já separei aqui alguns exercícios, porque essa aula eu pretendo falar um pouco, terminar o ponto, e depois nós vamos tratar de alguns exercícios, né? Então, estamos aqui, já passamos pelas noções introdutórias. Então, o que eu tenho que falar aqui? Falamos daquelas culpas presumidas, né, que não mais se sustentam em razão de hoje nós adotamos a teoria focar a responsabilidade. Não vamos falar sobre teoria do risco agora, mas focamos a responsabilidade, o dever de reparar o dano em razão do dano, não com enfoque na culpa. E nós estávamos a tratar dos elementos, os pressupostos da responsabilidade. É isso mesmo? Os pressupostos da responsabilidade que estávamos a tratar? Não. Oi, Fernanda, tudo bem? Vou voltar aqui onde nós estávamos. Então, nós falamos sobre a culpa, lato sensu, a culpa genérica, que ela engloba tanto o dolo quanto a culpa stricto sensu. Falamos que a culpa stricto sensu implica em negligência, imprudência e imperícia. Classificamos a culpa stricto sensu, fizemos essa classificação quanto à origem, quanto à atuação do agente, quanto à análise, né, pelo estudioso do direito, em concreto ou em abstrato, quanto ao grau de culpa, falamos sobre isso. Falamos também quanto à presunção. Antes disso, falamos sobre os pressupostos da responsabilidade subjetiva, né? Os pressupostos da responsabilidade subjetiva, que é aquela responsabilidade tratada no artigo 937. Falamos sobre os pressupostos da responsabilidade. Então, eu falei sobre a conduta humana, antijurídica, a culpa lato sensu, e aí nós estamos nos localizando. Exatamente. A responsabilidade subjetiva, nós explicamos, ela se diferencia da responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, ela tem um enfoque na culpa. Então, ela vai ter alguns pressupostos. E quais seriam os pressupostos da responsabilidade subjetiva? Conduta humana antijurídica, culpa lato sensu, nexo causal e dano. Falamos sobre isso. E aí, falamos sobre a conduta humana antijurídica específica, a culpa lato sensu, e agora vamos falar sobre o nexo causal e posteriormente sobre o dano. Então, é importante nós termos em mente
esses pressupostos da responsabilidade subjetiva. Boa noite, Mário. Tudo bem? Estávamos perguntando por você, Mário. Pressupostos da responsabilidade subjetiva. Pressupostos da responsabilidade subjetiva. Então, nós temos a conduta humana, a conduta. Depois dessa conduta, nós vamos ter a culpa. E essa culpa é a culpa lato sensu, correto? Depois, nós vamos ter o nexo causal. Nexo causal. E, por fim, nós vamos ter o dano. Essa aqui tá? Essa aqui está melhor. Ah, sim, essa aqui está melhor. Conduta humana antijurídica. Antijurídica. Culpa. Lato. Sensu. Nexo. Causal. Dano. Ok. Então vamos lá. Já falamos sobre essa conduta, vencemos a culpa, lato sensu e o nexo causal. Agora, nexo causal. Se eu tenho, eu mostrei isso para vocês, um determinado ato, esse ato ele é um ato ilícito porque ele é contrário aos deveres, né? Esses deveres podem ser deveres jurídicos de todo o ordenamento jurídico, deveres considerando-se o ordenamento como um todo, ou deveres definidos em um contrato. Então, se esse ato ofende um dos deveres contratuais ou extracontratuais, esse ato, portanto, será um ato ilícito. E esse ato ilícito ele vai causar um dano. Então, esse ato ilícito causa um dano. E a relação que nós temos, o vínculo entre ilícito e dano, é o nexo causal. Nexo causal. E algumas teorias, elas buscam explicar esse nexo causal. A primeira delas, que é também tratada no direito penal, mas aqui o enfoque é outro, né? Equivalência. A teoria da equivalência. Teoria da equivalência dos antecedentes. Das condições, né? Das condições. Nós temos essa teoria, a teoria da equivalência das condições, né? Toda e qualquer circunstância anterior que tenha, de algum modo, influenciado no efeito, correto? É uma condição, é uma circunstância considerada causa. Então, vamos colocar toda e qualquer circunstância será causa. Então, essa é a teoria da equivalência. Vou colocar aqui. Essa aqui já está com um pouco. A aula de hoje à tarde, você assiste para ter uma visualizar melhor. Ok? Toda e qualquer circunstância envolvida no desenrolar dos fatos é considerado causa.
Então, qualquer ato praticado durante a cadeia que ocasione o resultado danoso é considerado uma condição sem a qual o evento danoso não teria ocorrido, perpetrado, né? Essa crítica, a crítica que se faz a essa teoria é aquela do regressus ad infinitum. Então, essa teoria sofre críticas, né? A outra teoria é a teoria da causalidade adequada. Causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada. O celular, preciso colocar ele para carregar. Vamos lá. Teoria da causalidade adequada. Quem fala isso é Flávio Monteiro de Barros. A teoria da causalidade adequada preconiza que causa é apenas o comportamento idôneo a produzir o resultado. Então, causa é o comportamento idôneo a produzir resultado. Flávio Tartucci. Somente aquelas condutas relevantes para o evento danoso podem acarretar o dever de indenizar. Ok? Então, essa é a regra. E nós vamos fazer o seguinte. Essa teoria, na verdade, é a teoria adotada, é a teoria aceita por parte da doutrina para explicar o nexo causal no direito civil. Ok? Teoria da causalidade adequada. Então, vocês têm que ter em mente que causa é o comportamento idôneo a produzir o resultado, ou então, as linhas, os dizeres do Flávio Tartucci, somente aquelas condutas relevantes para o evento danoso podem acarretar o dever de indenizar. Então, é isso. E, por fim, nós temos ainda o enunciado. Eu vou apagar aqui. Nós temos o enunciado. Nós temos o enunciado. Esse enunciado é o 47 CJF. E esse enunciado vai dizer o quê? Da primeira jornada de direito civil. Primeira jornada de direito civil. Esse enunciado diz o quê? Vamos lá, abrir o artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, ela concorreu para o evento danoso, será fixada a indenização, tendo em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com o autor do dano. Então, ele fala o seguinte, esse enunciado, que o artigo 945, ele não encontra correspondência com o Código Civil de 1916, não encontra. Mas este fato, ele fala, não é em razão disso, ele simplesmente diz isso, que não tem correspondência. Mas não tem nada a ver com o teor. Ele está simplesmente falando que o fato de existir esse artigo não exclui a aplicação da teoria da causalidade adequada. Então, esse 47, que é um posicionamento jurisprudencial, né? Ele, na verdade, ele assenta, ele adota, ele comprova, né?
a aplicação da teoria da causalidade adequada no direito civil no âmbito da responsabilidade. Teoria da causalidade adequada. Ou seja, o referido ao artigo 945, vamos ler o artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Portanto, o referido ao artigo 945 não exclui a aplicação da teoria da causalidade adequada, né? Ok. Então, essa é a teoria nos termos do enunciado 47 da primeira jornada de direito civil. Ok. Mas ainda tem uma doutrina também que diz que a teoria adotada no Brasil, com fincas no artigo 403 do Código Civil, aqui vamos ler o artigo 403, eu preciso de ter dois códigos. Vamos lá, todos seguindo aí, 403, que reza: ainda que a execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito nela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Ele está falando aí das perdas e danos. Como falei com vocês, esse tema aqui específico é a responsabilidade no âmbito contratual, que não é objeto do nosso estudo. Mas vamos ver o que dizem a respeito da teoria dos danos diretos e imediatos. Ainda que a execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito do dolo direto, sem prejuízo do disposto na lei processual, artigo 403, doutrina. O nome dessa teoria é a teoria dos danos diretos e imediatos. Teoria dos danos diretos. Pessoal, isso estamos a tratar de nexo causal, hein? Estamos a explicar a natureza jurídica do nexo causal. O que se busca com essas teorias, na verdade, com essas construções teóricas jurídicas? Se busca definir a relação entre fato e dano. Qual é o fato hábil a gerar determinado dano, correto? Porque isso é imprescindível para que nós tenhamos aquela estrutura, que eu já mostrei na aula anterior para vocês. Então, a teoria dos danos diretos, estrutura: dever, ilícito, esse ilícito, então temos um nexo, temos um dano, temos o dever, correto? Ilícito, nexo, dano, dever. Ok. Essa teoria, então, dos danos diretos e imediatos, que é uma teoria no âmbito do nexo da causalidade, porque estamos a tratar do nexo da causalidade neste momento da aula, essa doutrina, propugna pela teoria dos danos diretos e imediatos, diz o seguinte: serão indenizados os danos decorrentes diretamente. Então, temos somente os danos diretamente da conduta, diretos da conduta
do agente. Com fincas no artigo 403 do Código Civil. Outros danos, né, ou não cabe indenização pelos danos remotos. Não cabendo indenização pelos danos remotos. Ok. Somente os danos diretos da conduta do agente serão indenizados, né? Serão indenizados. Somente os danos diretos da conduta do agente. Não cabe indenização por danos remotos, né? Aquele exemplo, que o A desfere um soco na cabeça do B, causa-lhe fratura do crânio, em razão da fraqueza óssea, né? Pela teoria da equivalência das condições, você tem a condição, a obrigação de indenizar, que é aquela teoria da equivalência, toda e qualquer circunstância. Correto? Já para a teoria da causalidade adequada, não há responsabilidade civil, porque a conduta de A deu um soco, na verdade, não se reveste de idoneidade para si só causar o dano. Não é? A pessoa que tem uma condição óssea. Então, são os efeitos da aplicação das teorias. Na situação de uma pessoa que dá um murro, uma pessoa que tem uma fragilidade óssea, uma determinada condição. Na primeira situação, equivalência, ele vai indenizar. Na segunda, ele vai observar que aquele soco leve, ele não é hábil para provocar um determinado dano, então fica excluída, né? Não se reveste, portanto, aquela conduta, né, da idoneidade para produzir o resultado. E pela teoria dos danos diretos ou imediatos, que essa terceira teoria não ficou tão organizada aqui, até peço senhores perdão, não ficou tão bom, né? Terceiro. Vocês vão se organizar melhor aí. Com fincas no 403, o agente é responsável pela indenização, pois o traumatismo emanou diretamente da sua conduta. Correto? Como que pode ser agora excluído o nexo causal? Como podemos excluir o nexo causal? Então vamos lá excluir o nexo causal. Como pode ser excluído o nexo causal? Então, se os senhores forem perguntados, isso é muito importante numa prova oral, numa prova escrita, muito importante. Quais são as teorias que explicam o nexo causal no direito civil? Então, os senhores vão dizer nestes termos, nós temos uma teoria da equivalência das condições, que propugna que toda e qualquer circunstância é causa. Vocês podem usar esse exemplo que eu mencionei. Depois vocês teriam a teoria da causalidade adequada. Causa é apenas o comportamento idôneo a produzir o resultado. Teoria da causalidade adequada. E, por fim, nós ainda teríamos a teoria dos danos diretos e imediatos, com fincas no artigo 403 do Código Civil, que se contrapõe ao enunciado 47 da CJF, que reconhece que a teoria do nexo causal em termos de responsabilidade, ou seja, obviamente é só em termos de responsabilidade civil, seria a teoria da causalidade adequada. Então, essa teoria dos danos diretos e imediatos, a se contrapor com essa teoria da causalidade adequada assentada no enunciado 47 da CJF, diz que somente os danos diretos da conduta do agente, os danos diretos e imediatos devem ser indenizados. Danos remotos não seriam indenizados. Agora, nós estamos falando de nexo causal. Um outro ponto dentro do nexo causal é a exclusão do nexo causal. Como o nexo causal pode ser excluído? Vamos marcar aqui.
Eu tenho uma conduta. Essa conduta humana ela é antijurídica. Eu tenho uma conduta. Humana antijurídica. Essa conduta, ela, por ferir um dever jurídico, é uma conduta ilícita e, portanto, eu vou ter um resultado. Essa estrutura, esse resultado, por sua vez, esse resultado advindo dessa conduta ilícita, essa conduta ilícita que fere um dever, é o antecedente lógico da responsabilidade. Então, essa estrutura acarreta a responsabilidade. A partir do momento que eu expliquei qual o nexo causal, a relação entre a conduta e o resultado através dessas três teorias, se eu não tenho o nexo causal, eu não tenho conduta, resultado. Eu tenho a quebra do nexo causal. O nome disso é a excludente do nexo causal. A partir do momento que eu excluo o nexo causal, eu vou ter, portanto, a exclusão da responsabilidade. Então, por isso é relevante estudarmos agora as excludentes do nexo causal. As excludentes do nexo causal. Então, nós vamos estudar agora as excludentes do nexo causal. E, portanto, como eu lhes disse, se exclui o nexo causal, excluir-se-á a responsabilidade. Quais seriam as possibilidades da exclusão? Tranquilo. Caso fortuito, força maior. Caso fortuito, força maior. Fato ou culpa exclusiva da vítima. Isso aqui os senhores têm que saber. Fato ou culpa exclusiva da vítima. Fato ou culpa exclusiva da vítima. E fato ou culpa exclusiva de terceiros. Fato ou culpa exclusiva de terceiros. Então, eu tenho, para excluir o nexo causal, e, portanto, excluir a responsabilidade, eu teria o caso fortuito, força maior, fato ou culpa exclusiva da vítima, fato ou culpa exclusiva de terceiros. Então, o artigo 393, estamos a tratar aqui da contratual, da responsabilidade contratual. Ele diz que o devedor ele não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Caso fortuito ou força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, ambos eles são inevitáveis. Eles são ambos inevitáveis. O caso fortuito e a força maior, inevitáveis. Ambos inevitáveis. No caso fortuito, isso embora tenha uma discussão, alguns falam que há diferença, outros falam que não há. No caso fortuito, embora seja inevitável, o caso fortuito ele é previsível. Eu vou adotar essa linha. Ele é
imprevisível. O caso fortuito é imprevisível. A força maior, por sua vez, é previsível. Então, ambos são inevitáveis. Caso fortuito, inevitável, imprevisível. Força maior, inevitável, previsível. Mas alguns também tratam caso fortuito e força maior como sinônimos. Para alguns é diferente, para outros é a mesma coisa. Para quem adota a teoria de que são diferentes, eles são diferentes porque, embora inevitáveis, o fortuito é imprevisível e a força maior é imprevisível. Isso tem relevância porque nós temos uma série de súmulas do STJ sobre esse assunto. E essas súmulas, muitas das vezes, vai trazer algumas classificações interessantes. Então, estamos vencendo o tema. Daqui a pouco nós vamos entender por que essa classificação é importante. Então, se não há nexo causal, não há responsabilidade, né? Nesse caso fortuito, nós ainda vamos ter uma outra divisão. E como será a outra divisão? Eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou puxar uma seta para cá, e eu vou abrir e vou falar que há o fortuito interno e o fortuito externo, caso fortuito externo. E aí eu vou ler aqui uma definição. A mesma coisa, eles são imprevisíveis e eles são inevitáveis, as duas hipóteses, porque ambos, né, são inevitáveis. Esse aqui, ele se divide em fortuito interno e fortuito interno. Então, eu vou colocar aqui, ó, o FI e o FIM e o FE. FI, FE. E esse fortuito interno, obviamente, como a força maior, esse fortuito, eles inevitáveis. Caso fortuito e força maior, inevitáveis. O caso fortuito interno. O que seria o caso fortuito interno? Esse caso fortuito interno está conexo à organização e atuação da empresa. Por exemplo, relaciona-se à estrutura, organização, atuação da empresa, estrutura, organização da empresa. Por exemplo. E o fortuito interno não diz respeito a isso. Não diz respeito ao fortuito interno. Vou explicar isso aqui com um exemplo que os senhores vão entender. Olha só. Eu tenho, né? Eu tenho um motorista de ônibus. Esse motorista de ônibus, ele sofre um infarto. O fato dele sofrer um infarto, ele está em péssimas condições de saúde, relaciona-se com a estrutura, a organização da empresa, porque compete à empresa zelar pela saúde de seus funcionários, porque os seus funcionários, eles serão responsáveis por transportar pessoas. Então, quando ele sofre um acidente cardíaco que era previsível, com a diligência adequada, e esse acidente causa a morte de pessoas, os senhores acham que seria cabível a exclusão do nexo causal da empresa para se eximir da responsabilidade de indenizar
eventuais famílias daquelas pessoas acidentadas? Não. Nesse caso, não há... O que foi, Mário? Não, estou rindo porque eu vivencio isso dia a dia, a Fernanda também deve vivenciar. Na minha concepção, não seria um fortuito interno esse caso. Se adequaria, no caso, um fortuito interno, uma roda do ônibus solta, que aí tem a ver com a manutenção do veículo. Agora, um infarto, você pode dar um infarto em 19 anos, cheio de vida. Esse exemplo não foi dos melhores, né? Desculpa a interferência. Vamos contextualizar. Se vocês não sabem, o Mário, ele é advogado das companhias de transporte no Rio de Janeiro. Então, ele está por dentro do que a gente está falando. Desculpa. Mário, aqui eu faço logotipo também, né? Mário, Um freelancer. realmente, isso. O fortuito externo, ótimo, vamos usar o exemplo da roda. Mas esse exemplo é o exemplo utilizado aqui pela nossa... Mas tem defesa dessa. Interno ou externo? Agora eu fiz confusão. É o interno, né? É o interno. Interno que não te exime do dever. O fortuito interno, Fernanda, a relevância disso é o seguinte: o fortuito interno, ele não exclui o nexo de causalidade. Ele não exclui o nexo de causalidade. Vamos colocar o exemplo da manutenção. Esse exemplo ficou melhor ainda. Se manutenção do ônibus, manutenção. Ô, Mário, esse exemplo é trazido aqui pela nossa autora, que nós estamos utilizando como parâmetro para a nossa exposição, correto? Mas eu concordo com você que você está coberto de razão. O fortuito externo, por exemplo, diz respeito ao assalto de mão armada. A pessoa foi assaltada dentro do ônibus, a empresa ela não teria como enfim, defender os passageiros, porque afinal de contas ela toma as medidas hábeis, as medidas necessárias de segurança para os passageiros, mas ela não pode, enfim, responder pela segurança pública do município, correto? Porque poderia acontecer dentro de numa banca de jornal, por exemplo, uma padaria. Então, esse fortuito seria fortuito externo, ele não estaria atrelado à estrutura da organização da empresa, portanto, fortuito externo é um fortuito inevitável e, portanto, imprevisível, de tal modo que exclui o nexo de causalidade, excluindo o nexo de causalidade, consequentemente, exclui a responsabilidade da empresa. O fortuito interno, por sua vez, então a gente tem que colocar aqui, fortuito interno. A empresa não atua, não age, não faz a manutenção adequada das suas rodas. A roda se perde, o ônibus vem a sofrer um acidente e caberia, nessa hipótese, a conduta e resultado, ela poderia ser, entre elas, ter quebrado aquele vínculo? Não, esse fortuito interno, então ele não exclui. Na verdade, o fortuito interno não exclui o nexo. Portanto, nessa situação, haveria resultado, consequentemente, responsabilidade. No fortuito externo, exclui. Portanto, a excludente do nexo causal, consequentemente, a exclusão da responsabilidade. Então, é isso que nós temos que ter em mente nessas situações. Ok, vamos adiante. Vamos ver a súmula 479 do STJ. Essa súmula é importante. Súmula 479 do STJ. Súmula 479 do STJ apresenta a seguinte redação:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, caso fortuito interno, relativamente à estrutura da organização da empresa, na hipótese de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sumiu da minha conta R$ 100. Sumiu da minha conta R$ 100. Um hacker daqueles conseguiu acessar o sistema do Banco do Brasil, do Banco Itaú, e te retirar da minha conta R$ 100. Vou ajuizar uma ação de indenização em face da instituição financeira, alegando que houve uma conduta, houve um nexo causal, houve um resultado, portanto, faço jus a ser indenizado, porque configura-se a responsabilidade. A empresa, a instituição financeira, ela vem a alegar dizendo que não foi ela que praticou aquele ato, foi um terceiro, e, portanto, como ela não praticou aquele ato, não haveria conduta dela. Então, se encaixaria, por exemplo, num exemplo de caso fortuito, que é inevitável, imprevisível e, portanto, excluir-se-ia aquele nexo causal, isentando-a de toda responsabilidade. Essa é uma tese de defesa. Mas o que vem a súmula 479 dizer? Que as instituições financeiras elas vão ser responsáveis pelos danos gerados por fortuito interno. Foi fortuito interno? Relativo à estrutura, organização da empresa? Sim. Então, a quebra do nexo causal? Não, não há quebra do nexo causal. Relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, né? Ok. Então, eu vou tirar uma foto. Vocês vão organizar de uma forma melhor. Esse nosso quadro aqui. O fato ou culpa exclusiva da vítima é aquela situação que não tem previsão no nosso Código Civil, correto? É quando a vítima ela é responsável exclusivamente por aquela situação. Um exemplo que eles utilizam na doutrina é aquela hipótese do surfista ferroviário, né? Então, aquelas pessoas, né, elas vêm a sofrer o óbito em razão da sua queda da composição ferroviária. Surfista ferroviário. Surfista ferroviário. Então, não haveria. Ah, isso é muito controverso, né? Isso é controverso, né? Força maior. Olha só, eu quero trazer para os senhores um artigo, antes de eu passar adiante, o artigo 734 do Código Civil. O 734 do Código Civil ele diz respeito à responsabilidade pelos danos causados à pessoa transportada pelos transportadores. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior. Salvo motivo de força maior. Por quê? Nesse caso, há uma excludente do nexo causal, excluindo-se o nexo causal, exclui-se a responsabilidade. Salvo motivo de força maior. O transportador ele responde, regra geral, salvo se o nexo causal for excluído por força maior, correto? Força maior, sendo nula a cláusula que ele exclui da responsabilidade, né? Então, a força maior, ela exclui o nexo causal.
E alguns autores ainda, não quero complicar mais ainda, não quero parecer complicado também. Eles falam que força maior é igual a fortuito externo. Porque o fortuito externo, o caso fortuito externo, o fortuito externo, ele não exclui, ele exclui o nexo causal. Melhor falar na afirmação. O fortuito externo, ele exclui o nexo causal. O fortuito externo, portanto, para alguns autores, seria a força maior. Então, os senhores têm que ter em mente o seguinte: resumo da ópera. Caso fortuito e força maior podem ser considerados coisas distintas, como podem parecer coisas iguais. Se forem coisas iguais, acabou a discussão. Se forem coisas distintas, eles são inevitáveis, mas o caso fortuito tem imprevisibilidade e a força maior tem previsibilidade. Correto? Se forem distintos, nós temos caso fortuito interno, que nessa situação não vai excluir o nexo por se tratar de questões atinentes à estrutura, organização da empresa, como, por exemplo, a manutenção, ou então o caso fortuito vai ser o caso fortuito externo, que não diz respeito ao fortuito interno, ou seja, aquela pessoa que sofreu o assalto no ônibus, correto? Sofreu o assalto no ônibus. Fortuito interno. Professor, lê o que Esse Elisa fortuito escreveu aí. externo... Oi? Lê o que Elisa escreveu aí, que tem que parar para ler. Tá, esse fortuito externo, por sua vez, só para terminar isso aqui, já vou ler. Esse fortuito externo, por sua vez, seria para alguns autores conhecido como força maior. Então, fica aí, por fim, essas conclusões. Fato oculto exclusivo da vítima é o exemplo do surfista ferroviário. E agora, deixa eu só ler aqui o que ela diz. S de fortuito externo exclui ex. Nossa, Elisa, calma. Esse de fortuito externo. Ah, tá. Exclui. Esse de fortuito externo. Fortuito externo exclui. Ah, tá. SS. Externo exclui. Ótimo. É o que a Elisa está falando aqui. Externo exclui. É a ex. Eu entendi, foi isso. Eu entendi que A estava excluindo a ex. A ex é atual. A ex é atual. Eu entendi. Correto. Separou, era ex, deixou de ser ex porque voltou a ser a atual. Obrigado, Elisa. A exceção da exceção é a regra, não é isso? A ex. Mas é isso que os senhores têm que saber sobre esse tema. Ok. E fato de terceiro ocupa exclusivo de terceiro. A vítima, e aqui é terceiro. O fato de terceiro ocupa exclusivo de terceiro exclui também o nexo causal, portanto, exclui a responsabilidade, mas tem que ser uma conduta absolutamente distinta, né, do agente, né? Vamos ver aqui, fato de terceiro. O fato de terceiro, segundo a opinião do Cavalieri, equipara-se ao caso fortuito, né? Caso fortuito. A responsabilidade, né? O que importa é que o evento danoso é determinado pela atuação de terceiro. E a este caberá. O evento danoso pessoal, aqui o evento danoso é responsabilidade de terceiro. Este terá responsabilidade. Terá responsabilidade. E aqui nós vamos ter um artigo que fala o seguinte, que a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro é a súmula 187 do STF. Tem muita súmula nesse tema. 187 do STF. A responsabilidade do transportador não é dividida por culpa de terceiro. A responsabilidade
a responsabilidade do transportador, responsabilidade contratual do transportador pelo acidente, né, pelo acidente com passageiro, a responsabilidade do transportador, a responsabilidade pelo transportador pelo acidente com o passageiro, pelo acidente com o passageiro não é ilidida, a responsabilidade não é ilidida por culpa de terceiro. Nossa. Nesse caso aqui, seria imprevisível e inevitável. O que é imprevisível e inevitável? Imprevisível e inevitável equipararia ao caso fortuito. Esse aqui equipararia ao caso fortuito ou força maior, para aqueles que acreditam que seja idêntico, né? Caso fortuito ou força maior. Mas estamos falando, né, essa T9 de exercício não anexo de cada vez à noite. Esse exercício não é a primeira dos equivalentes, mas por quê? Ele... O Celso, ele quer fazer exercício? Eu não entendi essa colocação do Celso. Ele está por aí? Não, eu acredito que ele pensou que fosse exercício e não entrou. Entrou agora aí, Celso. Ah, Celso, a gente estava aqui falando sobre você. Ô, Celso, é o seguinte, eu pensei fazer um pouco dessa matéria, porque é o seguinte, porque os exercícios eu vou fazer na segunda parte. Então, você chegou agora, os exercícios, e olha, não é porque você falou que queria exercício, não, mas ó, a lista dos exercícios está aqui, juro. Tá aí. Está aqui. Mas é que eu achei por bem, Celso, falar um pouco sobre essa teoria, porque os exercícios, eles são um pouco confusos quando ele começa ali direto já. Sim, e essa parte aí faz parte da responsabilidade civil também? Ah, sim, a gente está tratando da responsabilidade civil. Aham, certo. Então, Não, continua com a gente. Na verdade, é o seguinte, aqui agora, eu só vou passar um quadro do Dani e vou fazer o nosso intervalo de 5 minutos. Tá, eu vou pegar esses quadros e dar uma lida bem para ver o que, né? Exato. A gente volta com ele aqui na segunda parte. Eu Tirou vou só foto tirar uma desse, foto. professor? Oi? Tirou foto desse aí? Tirei, não receberam aí? Ah, não, tá desligado na internet. Ô, Celso, mas melhor você assistir a aula mais rápido, esse pedacinho aqui, você assiste ela em 20 minutos depois. Eu acho que eu vou fazer isso, né? Dar uma olhada para porque essa como parte. a responsabilidade, você pegar só os quadrinhos, vai ficar um pouco vago. Não, mas assim, eu faço com você, faz o seguinte, a gente vai fazer um intervalo, você volta a... Eu acho que eu vou assistir essa primeira parte aí, que daí eu já pego isso aí. Mas eu vou voltar, eu passo com ela, faço um resumo para você. Peraí, eu tenho que ver como é que estão as fotos aqui. Ok, as fotos estão aqui. Eu vou fazer o seguinte, ô Celso, você assistiu a aula hoje de tarde, correto? A aula hoje de tarde, nós tratamos de vários temas. Resumo da ópera. Nós temos um ato ilícito que causa um dano e gera, portanto, a responsabilidade que é o dever de indenizar, ok? Esse ato, então nós falamos aqui sobre os pressupostos da responsabilidade subjetiva, conduta humana, antijurídica, culpa lato sensu, nexo causal e dano.
Nós passamos por cada um desses elementos. Falamos sobre a conduta humana antijurídica, falamos sobre a culpa lato sensu, falamos agora sobre o nexo de causalidade e vamos falar agora sobre o dano. No nexo de causalidade específico, ele é explicado por 3 teorias. Nós temos 3 teorias que explicam o nexo de causalidade, mas você não precisa delas por agora. Depois dessas teorias que explicam o nexo de causalidade, nós vamos ter a excludente do nexo causal. O nexo causal sendo excluído, você não vai ter a relação conduta-resultado, portanto, é excluída a responsabilidade. Quais seriam essas excludentes? Celso, você tem que ter em mente essas 4. O caso fortuito, a força maior, o fato ou culpa exclusiva da vítima, fato ou culpa exclusiva de terceiros. O caso fortuito, alguns autores... Celso. Estou anotando aí. Ah, você está anotando? É que eu achei que você estivesse lendo e fazendo os exercícios. Não, eu estou anotando. O caso fortuito, alguns autores, Celso, falam que é a mesma coisa que força maior. Quando falam que é a mesma coisa que força maior, acaba por aí. Se o caso fortuito é diferente, eles falam que é igual. Se eles falam que é igual, fica caso fortuito igual a força maior. Se eles falam que é diferente, você tem que diferenciar. E como você faz essa diferenciação? Ambos são inevitáveis, mas o caso fortuito ele é imprevisível e a força maior é previsível. Dentro do caso fortuito, nós ainda temos uma divisão entre fortuito interno e fortuito externo. Tanto o caso fortuito quanto a força maior, inevitável, imprevisível, vai excluir o nexo de causalidade, portanto, vai excluir a responsabilidade. Se o caso fortuito, ele for um fortuito interno, que diz respeito à estrutura, à organização da empresa, por exemplo, a empresa de ônibus que não promove a manutenção adequada do ônibus, e esse ônibus vem sofrer um acidente, nós temos essa situação, o fortuito interno, você tem que ter em mente que o fortuito interno diz respeito a uma estrutura de organização da empresa e, portanto, ele não vai excluir o nexo de causalidade. Então, se alguma situação é tida como fortuito, mas é um fortuito interno, e, portanto, fortuito interno diz respeito à estrutura, organização, manutenção de pneu da companhia de ônibus, esse fortuito interno não exclui a responsabilidade por um acidente causado na hipótese de o pneu do ônibus não ter sido feita a manutenção adequada. O fortuito externo, por sua vez, é uma situação que é o assalto à mão armada. E não diz respeito ao fortuito interno. Ele vai excluir. O fortuito externo exclui. Foi isso que a Elisa falou. Exclui, porque externo exclui. Exclui. Esse. O fortuito interno não exclui. Não interno não exclui aqui. Ficou até bom isso aqui, ó. NN, até parece que a gente combinou. Interno não. Alguns autores falam que o fortuito externo é sinônimo de força maior. O caso fortuito externo é igual a força maior. Então, nós temos aqui o 734 do Código Civil. Nós lemos essa disposição, depois você vai ler. Temos a súmula 479, súmula 187, que são as súmulas pertinentes. Fato ou culpa exclusiva da vítima é a hipótese de surfista ferroviário. Não há que se falar em nexo de causalidade. E o fato ou culpa exclusivo de terceiros também é um evento danoso, a responsabilidade é do terceiro. A responsabilidade do terceiro não é do agente. É igual para alguns autores essa expressão fato ou culpa exclusivo de terceiros com caso fortuito ou força maior. Né? E aqui essas súmulas que são os elementos. Então, agora, eu só vou passar aqui no quadro, antes do nosso breve intervalo, porque nós estamos falando dos pressupostos da responsabilidade subjetiva, né? A responsabilidade, vocês viram, subjetiva prevista naquele artigo 927, a objetiva no parágrafo único, lei e aqueles casos em que a atividade desenvolvida implica riscos. Então, temos essas duas situações. Lei 932, falando sobre isso, 936, 937, 938, substituindo aquelas culpas presumidas anteriores
por agora, hipótese de responsabilidade objetiva. Eu só vou passar aqui no quadro um quadro que fala sobre o último elemento, o último pressuposto da responsabilidade subjetiva, correto? Que é o que estamos a tratar aqui no 927. Da responsabilidade subjetiva. Dano. Então, nós temos o dano. Nós temos o dano. Esse dano, ele pode ser o dano a um bem patrimonial, como ele pode ser também um dano a um bem imaterial. E se ele for a um bem patrimonial, vai ser um dano patrimonial. E se for um dano a um bem imaterial, o nome desse dano é dano moral. Mas você sabe que em Portugal eles não usam esse nome, né? Eles usam dano imaterial, o que eu acho até mais adequado. Eu não gosto dessa expressão. Dano, porque essa expressão ela causa umas disfunções. Depois a gente vai falar sobre isso. Dano bem patrimonial, então é o dano patrimonial. E aqui eu só vou fazer um quadro simples do nosso intervalo. Nós vamos ter então 3 situações. E por fim, a perda de uma chance. Então são essas as situações. Não, perdão. O dano patrimonial é aqui. O dano patrimonial. Ele vai ter 3 situações. Os danos emergentes. Os lucros cessantes e a perda de uma chance. Ok. Então vamos fazer nosso intervalo bem breve, 5 minutos, e a gente já volta. Vai continuar com o nosso tema, tá bom? Vou mandar a foto para vocês. Fica aí, viu, Celso, por favor. A Elisa Fernanda teve que sair, será? Celso, eu vou ser bem breve aqui, serei breve, né? Bem breve. Eu vou ser breve aqui, Elisa, nessa parte, porque eu quero passar para os exercícios. Né? Porque a VUNESP adora os exercícios. E eu acho que mesmo a gente fazendo esses exercícios de múltipla escolha, eles já nos orientam numa eventual discursiva. Vamos lá. Então, esse dano. Dano é lesão. Dano é a lesão sofrida ou pelo patrimônio material ou pelo patrimônio imaterial. Se ele é pelo patrimônio patrimonial, se ele ofende o patrimônio material, esse dano será o dano patrimonial. Se porventura ele ofende o patrimônio imaterial, ele será o dano. Fernando teve que sair. Ele será o dano moral. E na classificação. E, portanto, no dano patrimonial nós temos os danos emergentes. Dano emergente é exatamente aquilo que você teve, o gasto que você teve. O exemplo é o exemplo do taxista. O taxista, ele foi abalroado. Ele teve que tirar o carro dele de circulação para que o carro fosse consertado. Ele gastou determinado valor. Esse valor que ele gastou com o carro, para o conserto do carro, é o dano emergente. Mas ele ficou sem trabalhar durante 2 semanas. Esse valor que ele deixou de ganhar é o dano cessante, é o lucro cessante.
os danos emergentes é aquilo que efetivamente ele gastou, que saiu do bolso dele. E o lucro cessante é aquilo que ele não recebeu, correto? E isso também são tipos, né? Como seriam os danos patrimoniais, são exemplos, né, dos danos patrimoniais. E nós temos ainda a figura da perda de uma chance. Então, essa perda de uma chance seria um terceiro gênero. É aquela hipótese do concurseiro que perde o voo e não vem a fazer a prova e perde o concurso. Nós temos, então, que ter critérios para aferir ter havido dano pela perda de uma chance, correto? Então, essa perda de uma chance, ela é a perda de uma oportunidade. Nós temos esse conhecimento, é uma perda de uma oportunidade. Essa oportunidade, a perda de uma oportunidade efetiva, real e séria. Efetiva, real e séria. Que é diferente de uma situação de mera expectativa. Perda de uma oportunidade, de uma situação de mera expectativa. Para avaliar essa situação, é claro que estamos diante de grau de possibilidade de incerteza do dano, né? Porque o problema aqui é a incerteza do dano. Perda de uma chance. Nós temos a questão da incerteza do dano. Você terá que aferir se ela é uma perda de oportunidade efetiva, real ou séria, ou se é remota. Perda de uma chance. Então, nós temos que aferir perda de uma chance. Tem a ver com essa perda da oportunidade, correto? Perda da oportunidade. Ela é real, aquela oportunidade, aquela chance, ela era real, séria, chance real, uma chance séria, uma chance efetiva, ou ela era simplesmente remota? A chance era real, a perda de uma oportunidade, aquela chance. Chance real, séria, efetiva. A efetiva perda patrimonial oriunda da perda de uma oportunidade, né, de uma situação de mera expectativa, ok? A perda de uma chance. Para se avaliar essa situação, é claro que estamos diante da grande possibilidade de incerteza do dano, perda de oportunidade. Incerteza do dano. O que estamos a tratar aqui? Na verdade, o que tem que ser aferido é a incerteza do dano. Essa chance perdida, ela era real, séria, efetiva? Ou ela era remota? A gente tem que pensar dessa forma. A perda de uma chance, probabilidade de obtenção de êxito, né? Perda de uma chance, a probabilidade de obtenção de êxito. Incerteza do dano. Esses são os conceitos, as palavras que os senhores têm que ter em mente. Probabilidade de obtenção de êxito.
probabilidade, obtenção, êxito. Ó, o dano patrimonial, ele pode ser um dano emergente, ele pode ser o lucro cessante, ou ele pode ainda configurar uma terceira espécie, que se identifica com a perda de uma chance. O que seria essa perda de uma chance? Essa perda de uma chance é a perda de uma oportunidade. Mas não é qualquer oportunidade. Tem que ser uma oportunidade, uma chance real, séria, efetiva. Não pode ser uma chance remota para que haja a perda de uma chance e, consequentemente, o dano patrimonial. Nós estamos aqui a tratar, e é esse o conceito que os senhores têm que ter em mente quando estivermos a tratar de perda de uma chance, incerteza do dano. Essa chance que eu perdi, ela era uma chance real? O êxito, a probabilidade do meu êxito era real? Era real? Eu seria aprovado naquele concurso? Eu estava em primeiro na primeira fase, primeiro na segunda fase, os meus documentos foram aceitos, eu tinha uma carreira, já tinha um resultado ótimo em outros concursos, aquele concurso era extremamente importante, eu ia ser aprovado na prova oral, o tema da prova oral era o tema que eu dominava, então aquela chance real, séria, efetiva foi perdida, correto? Havia uma real, séria, efetiva probabilidade de obtenção de êxito, a justificar, portanto, o dano patrimonial pela perda de uma chance. Correto? Deixa eu me ler essa parte aqui da professora. Professor, só uma pergunta. Eu não entendi essa parte. A gente tem que avaliar duas coisas. A probabilidade de obtenção de êxito e também tem que avaliar a certeza do dano, é isso? Não, incerteza. Incerteza. Mas por que incerteza e não certeza? Olha só. Na verdade, isso aqui é o seguinte. A análise da perda de uma oportunidade, dessa teoria da perda de uma chance, ela é complexa em virtude da incerteza do dano. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que para você discorrer sobre dano patrimonial advindo de uma perda de uma chance, encontra-se uma dificuldade enorme em razão da incerteza do dano, correto? Isso, na verdade, é um elemento da discussão jurídica na estruturação de uma eventual discursiva para os senhores, correto? É dessa forma que eu trouxe essa palavra aqui dentro desse contexto. Ok? É nesse sentido. Outro ponto a se discorrer. Qual era a probabilidade de obtenção do êxito? Qual era a probabilidade de obtenção do êxito, né? Essa oportunidade, essa chance, ela era real, séria, efetiva ou era remota? Então, são discussões, são questionamentos que os senhores devem fazer ao estruturar o texto de vocês a justificar a perda de uma chance e, portanto, o dano patrimonial e, portanto, a configuração da responsabilidade subjetiva a ensejar a reparação civil. Ok? É neste contexto. E eu vou ler aqui as palavras da nossa professora Mônica Queiroz, cujo exemplo do infartado no ônibus não é o exemplo mais adequado. Eu também concordo com você, não é mesmo não. Para se avaliar essa situação, é claro que estamos diante da grande possibilidade de incerteza do dano.
Então, o critério que poderia ser aventado para que os danos sejam integralmente reparados pela vítima, os danos sejam para que os danos sejam reparados integralmente, né? Sejam reparados. Então, o critério que poderia ser aventado para que os danos fossem reparados seria o grau de probabilidade de obtenção de êxito. Probabilidade de obtenção de êxito, né? Se a probabilidade for vaga ou pequena, teríamos ainda um prejuízo hipotético, né? Então seria nesses. Nós temos uma interessante decisão que é famosa, né, que é o famoso julgamento do STJ, apreciando o caso do show do milhão, né? Esse aqui é paradigmático nisso aqui. Isso aqui, vocês sabem disso, né? Isso é o paradigma, né? Esse show do milhão aqui. Em 2006, o programa de televisão formulava perguntas, já sabemos. Até a última pergunta, a candidata havia acertado todas as respostas, acumulava 500 mil. Teria a opção de responder a última e, se acertasse, ganharia 1 milhão. Se errasse a resposta, perderia todo o acumulado. Ou poderia, então, desistir permanecendo com os 500 mil. No caso concreto, a candidata, diante da pergunta inusitada, desiste da resposta, restando com os 500 mil. Entretanto, inconformada com a formulação da pergunta, sem resposta plausível, se socorre ao Poder Judiciário em pedido indenizatório. Eu não sabia que ela tinha desistido, não. Eu achei que ela tinha errado. Na minha leitura anterior, faz muito tempo que eu não li esse caso. O caso alcançou o STJ. É muito interessante esse caso, por sinal. Eu acho. O questionamento em programas e perguntas pela televisão sem viabilidade lógica, uma vez que a Constituição não indica percentual relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir o participante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar pela perda da oportunidade. A sentença de primeira instância acolheu a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Entretanto, o valor indenizatório foi modificado no STJ, aplicando corretamente a probabilidade de a candidata acertar a questão, que seria, em verdade, 25%, se a pergunta tivesse sido formulada de maneira correta. E os fundamentos? Eu vou ler aqui, se os senhores me permitem, porque eu acho que esse tema é muito relevante e é de certa complexidade. Não há, dentro de um juízo de probabilidade, como se afirmar categoricamente, ainda que a recorrida tenha até o momento em que, surpreendida com uma pergunta no dizer do acórdão sem resposta, obtido desempenho brilhante no decorrer do concurso, que, caso fosse o questionamento final do programa formulado, dentro de parâmetros regulares, considerando o curso normal dos eventos, seria razoável esperar que ela lograsse responder corretamente à pergunta. Não há como concluir, mesmo na esfera da probabilidade, que o normal andamento dos fatos conduziria ao acerto da questão. Falta pressuposto a condenação do recorrente no pagamento da integralidade, né? Porque, afinal de contas, do valor que ganharia a recorrida caso obtivesse êxito na pergunta. Não se tinha certeza. É de se ter em conta que que não comportava resposta correta, justamente no momento em que poderia sagrar-se milionária, foi alvo de conduta ensejadora de dano. Então, é a probabilidade de obtenção de êxito, né? Agora, vamos falar o seguinte. Se nós temos o dano patrimonial, por outro lado, se o bem atingido, ferido, lesado, for um direito da personalidade, nós vamos ter o que nós chamamos aqui no Brasil de dano moral. Então, esse aqui vai ser os bens apreciáveis economicamente. Bens apreciáveis economicamente. Estes são os direitos da personalidade. Agora continuamos. Eu vou deixar uma foto e vou falar um pouco sobre dano moral. Mas em poucas palavras.
Então, o dano moral, o bem jurídico, são os direitos da personalidade, correto? E o dano moral, cadê a minha? Ele vai compreender, vou apagar aqui agora, nós já sabemos, três dimensões. Isso é importante, hein? Essas dimensões, elas são citadas em algumas súmulas. Ó, três dimensões. Vamos lá. Então, eu tenho o dano. O dano é a lesão, correto? Ao bem. E pode ser de ordem material e de ordem imaterial. É o que eu prefiro, em Portugal utilizada, que é o moral. Comportando três dimensões: o físico, o psíquico e o moral, propriamente dito. Perda de uma chance. O dano moral, esse dano aqui, o dano moral, por sua vez, ele, na verdade, nós vamos ter essa estrutura. Nós vamos ter um ato, nós vamos ter um nexo causal e nós vamos ter um resultado. Correto? Então, vamos ter um ato, um nexo causal, um ato, um nexo, um resultado. Se esse resultado for, se esse efeito, se esse ilícito for um ilícito relativo a direitos da personalidade, se a ofensa for a direitos da personalidade, se ofende-se direitos da personalidade, nós teremos então, portanto, desta feita, o dano moral. Porque este é o bem jurídico. A ensejar desta feita a responsabilidade. Não é o tema que estamos a tratar? A responsabilidade extracontratual. Esta é a estrutura do dano moral. Ok, nós sabemos isso. Esse bem jurídico, que são os direitos da personalidade, eles são os direitos clássicos: honra, imagem, liberdade, nome, privacidade. Ok. Esse é o resultado. Eu vou apontar para vocês um equívoco que nós observamos aí nas sentenças. Quando eu tenho uma ofensa ao bem, é isso que eu estou a tratar. Essa é a estrutura. Muitos juristas aí, se assistissem essa aula, não fariam essas sentenças que nós vimos por aí. Porque o dano moral, pessoal, ele é a agressão à honra, à imagem, à liberdade, ao nome, à privacidade. Isso não é de sabor. Isso não é de sabor. Porque eu posso ter a minha imagem violada, sofrer um dano moral, mas isso não pode ser porque, afinal de contas, como eu sou budista, não vai afetar em nada o meu espírito. Vocês concordam com isso? O dissabor, a angústia, o sofrimento, isso, na verdade, é um aspecto pessoal do dano sofrido.
Isso é irrelevante para caracterizar a relação ato, nexo, resultado e responsabilidade. Vocês concordam comigo? Não tem nada a ver. Esse resultado aqui não é o resultado choro, sofrimento. Não é isso. O resultado, na verdade, é a ofensa. O resultado é a ofensa. O efeito da ofensa, para algumas pessoas, pode ser o pranto. Mas isso não é relevante na estruturação da responsabilidade civil, correto? No meu ponto de vista, tá bom? No meu ponto de vista. Ok. O dano moral, no primeiro momento, agora vamos falar sobre isso. Havia a negativa de ressarcibilidade. Negativa de ressarcibilidade. No segundo momento histórico, você tinha ou o dano material ou o dano imaterial. Você não poderia ter os dois. Eu estou falando isso para a gente entender uma súmula que tem. Vocês vão, é importante essa colocação. Ou havia indenização pelo dano material ou reparação pelo dano moral. Reparação, dano moral. Ou um ou outro. E hoje nós temos o terceiro momento, que é possível, nos termos da súmula 37 do STJ, cumular. São cumuláveis as indenizações pelo dano material e dano moral oriundas do mesmo fato. Cumular as indenizações pelo mesmo fato. É possível acumular. Ó, nós temos aqui o dano moral. Eu vou colocar aqui previsto no artigo 5º da Constituição de 88, o inciso 5º, a previsão, o arcabouço jurídico. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. No artigo X, inciso 10º, na verdade, perdão, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Honra, imagem, vida privada das pessoas, direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente da violação. Então, temos o artigo 5º, inciso 5º e inciso 10º. Também temos a previsão no artigo 6º do CDC. O que diz o seguinte: o dano moral, artigo 5º. O CDC, artigo 6º e 7º. Sexto, a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, danos morais, são direitos básicos do consumidor, ou seja, são direitos básicos do consumidor. A efetiva prevenção e reparação do dano patrimonial, do dano moral, individuais, coletivos e difusos. Ok? Previsão no CDC. Também são direitos básicos do consumidor acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou à reparação de danos, tanto patrimoniais quanto morais. Né? E aí nós temos a terceira jornada de direito civil, que aprovou a súmula 159, súmula
159 da terceira jornada de direito civil e fala o seguinte... Professor, não é enunciado? Ah, perdão, enunciado, claro. É claro, enunciado, que absurdo. Enunciado, obrigado, Elisa. Que diz o seguinte, que o dano moral, assim compreendido, todo o dano extrapatrimonial, então nós temos aquela divisão, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material. Isso para mim é absurdo, descabido, mas tudo bem. Agora, eu quero fazer um quadro de uns termos que eu acho muito interessante, que mostra um domínio muito legal da técnica jurídica. Vamos lá. Lançamento da frente parlamentar do direito notarial. De defesa do direito notarial, né? Iniciado no 59. Não se caracteriza dano moral, meros aborrecimentos decorrentes inerentes a prejuízo material. Ó, eu vou fazer uma... Já tirei a foto? Tá ficando bom, Mário? Tá bom. Ok. Uhum. A professora Mônica, no livro dela, ela cita uma distinção que eu acho bem interessante, do professor Carlos Roberto Gonçalves, que fala o seguinte: ressarcimento, reparação e indenização. Ressarcimento, vamos lá. Ressarcimento, reparação, indenização. Okay. Ressarcimento, reparação, indenização. Como seria isso? Ressarcimento é o pagamento de todo prejuízo material abrangendo o dano emergente e os lucros cessantes. Então, vamos lá. Ressarcimento diz respeito ao pagamento advindo prejuízo material por prejuízo material. E aí seriam os danos emergentes e os lucros cessantes. Então, se eu tive pagamento, eu fui ressarcido. Eu fui ressarcido. Ok. A reparação, ela diz respeito ao dano moral. Eu não sou ressarcido pelo dano moral, eu sou reparado pelo dano moral. E a indenização é a compensação do dano de ato ilícito do Estado. Indenização. Indenização. Compensação
pelo Estado. Lesivo do particular. Lesivo ao particular. O exemplo clássico é a desapropriação. Tanto é que isso faz sentido. Você nunca fala ressarcimento por desapropriação e nem reparação por desapropriação. A gente fala sempre indenização por desapropriação. É bom nós saibamos, né? A gente não diz isso. Nem falamos que foi ressarcido pelo dano moral. Não, ressarcido diz respeito a colocar o dinheiro que saiu ou deixou de ganhar. O ressarcido diz respeito ao dinheiro. Agora, o dano moral, ele não vai ser ressarcido, ele vai ser reparado, correto? Agora, como é classificado na Constituição da República de 88? Eu gosto disso, eu gosto. Acho que é pertinente essa. Você vai dizer que você foi ressarcido, você vai dizer que você foi reparado, você vai dizer que você foi indenizado em cada uma dessas situações. Vamos lá, o ressarcimento é pagamento do prejuízo, a reparação é a compensação. Então você pode falar assim, que pagamento ou compensação compreende ressarcimento, reparação, indenização. Então, o ressarcimento é o pagamento por prejuízo, a reparação é a compensação pelo dano moral, compensação, dano moral. Na Constituição da República de 88, nós temos o quê? Indenização, ressarcimento e reparação. Indenização, ela cita indenização por dano material, moral, no artigo 5º, inciso 5 e 10, 5º e 10º. Indenização por dano material e moral. Indenização como gênero, ressarcimento e reparação. Ressarcimento material. Ressarcimento material. E reparação moral. Então, aqui, indenização seria gênero. Gênero. Ok. Então, nós temos ressarcimento, reparação e indenização. Como essas palavras, elas se relacionam? O ressarcimento diz respeito ao pagamento por prejuízo material. A reparação é a compensação pelo dano moral, enquanto a indenização é compensação por ato ilícito pelo Estado, que é lesivo ao particular. A desapropriação. A Constituição, por sua vez, ela utiliza a expressão indenização como gênero, da qual nós teríamos duas espécies, o ressarcimento e a reparação. Eu só vou fazer o seguinte, só vou falar mais duas coisas aqui e nós vamos fazer um exercício só. A aula já vai estar terminando, os senhores já vão descansar. Deixa eu só falar sobre uma classificação que é extremamente importante. Duas classificações, essa segunda classificação ela leva a um outro conceito que é importante.
Ok. Temos uma classificação do dano moral. E o que interessa para nós aqui é uma expressão. Peraí. Já tirei a foto aqui. Foi bom isso. Eu vou falar o seguinte: necessidade de classificação do dano moral. Classificação dano moral. A classificação do dano moral vai ter um critério. Quanto à necessidade de produção probatória. Isso é importante. Necessidade, critério. Necessidade de produção probatória. É porque se esse critério é o critério necessidade de produção probatória, ele pode ser de duas formas. Como? Presumido, objetivo, e é essa palavra que nos interessa. In re ipsa. Você já deve ter ouvido essa expressão. Presumido, objetivo, in re ipsa. Contrário ao dano moral provado subjetivo. Dano moral, presumido objetivo em re ipsa, dano moral provado subjetivo. O dano moral, o presumido objetivo em re ipsa, ele independe de prova. Então, nós temos alguns enunciados aqui. Independe de prova. Independe de prova, como, por exemplo, o enunciado 587 da 7ª Jornada de Direito Civil. Exemplo, enunciado 587. Isso cai demais nas provas. 7ª Jornada de Direito Civil. 7ª Jornada de Direito Civil. O que diz esse enunciado? O dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida da imagem desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano in re ipsa. O que significa ser dano in re ipsa? Ele é o dano objetivo. Ele configura-se independente de prova. É o dano. Como, por exemplo, um outro exemplo, o protesto indevido de título ou a morte de um filho. Evidentemente, a presunção é relativa. Um outro exemplo. Por exemplo, infelizmente, protesto indevido de título. E por que eu falo que ele é relativo? O protesto indevido por título é dano in re ipsa, dano moral in re ipsa. Ok, eu não preciso de dilação probatória para que tenha aquele dano, mas ele é relativo por quê? Se eu consigo provar que aquela pessoa é um devedor contumaz, aquilo não seria dano moral in re ipsa, correto? É um absurdo isso, mas é assim que é o entendimento do STJ. Um outro seria a súmula 385 do STJ. Súmula 385 do STJ. O que diz essa súmula 385 do STJ? Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Pessoal, isso não quer dizer dano moral in re ipsa. Isso é uma exceção e que demonstra que é relativo essa presunção, correto? É isso.
É isso que eu quero que fique bem claro. A presunção, né? É aquela que, por exemplo, é o dano moral presumido, objetivo em re ipsa, é um dano independe de prova, dano decorrente de protesto indevido, decorrente da morte, o dano à imagem, mas o decorrente, por exemplo, do protesto, do título, ele é relativo, porque se a pessoa for um devedor contumaz, e aí nessa situação, nesse contexto, que nós temos a súmula, né? E o dano moral provado ou subjetivo é um dano que necessita, para sua comprovação da devida, ele, para ser comprovado, é necessária a dilação probatória. Dilação probatória. Ok. Mas cada vez mais é menos necessário provar o dano moral. Observação. Cada vez mais é menos necessária a prova. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que são importantes. 370 do STJ, súmula 370 do STJ, apresentação do cheque pré-datado, dano moral, apresentação antecipada do cheque pré-datado, essa é uma delas. Outro exemplo, a súmula 388 do STJ. Essa aqui é a apresentação antecipada do cheque. A 388 do STJ, por sua vez, ela é a devolução indevida do cheque. Devolução indevida do cheque. Devolução indevida do cheque. Portanto, pessoal, é o seguinte, eu posso dizer então que esse dano moral pela apresentação antecipada do cheque é um dano in re ipsa, porque independe de prova, ele é presumido. A devolução indevida do cheque, quando há fundos, obviamente, também é um dano moral presumido objetivo in re ipsa. Então, eu vou tirar isso aqui e vou colocar aqui observação. Então, nós temos o dano moral, tem que ser provado, e temos o dano moral in re ipsa. Dano moral direto, isso aqui não é importante. E, por fim, eu só quero falar o seguinte. Isso aqui também não é o dano direto. O dano direto é o dano que a própria pessoa, é a própria pessoa, né? A própria pessoa. O dano moral indireto, reflexo ou por ricochete, que é uma outra classificação. Eu vou tirar uma foto para você. E aqui é o dano, por exemplo, que tem um filho quando o pai falece. Eu acho difícil isso. Eu acho que o dano dessa pessoa também é um dano direto. Isso tem efeitos para fins de cálculo da indenização. Eu não vou falar sobre esse ponto. Professor, eu só estou estranhando as súmulas que o senhor falou. As duas são do STJ, porque a 388 do STJ fala a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Sim. E a 390 fala nas decisões... 37. É 7. Ah, tá. 370, né? Não 390, tá. Aí, na 370, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Tá, obrigado. É isso mesmo. Então é isso. E a súmula 385 vocês vão entender dentro daquele contexto
que eu já lhes disse, né? Que o dano moral presumido, em re ipsa, ele é um dano configurado independente de prova, né? Mas essa prova, essa presunção, ela é relativa. Aí eu venho com essa súmula 385 relativizando essa possibilidade. Se eu protestei indevido, em re ipsa, mas se a pessoa tinha um nome sujo na praça, não tem que se falar em dano moral, né? Não cabe indenização pelo dano moral. Pessoal, então, eu vou parar por aqui. Os meus exercícios, onde estão? Eu quero falar só um exercício antes, para a gente ficar assim, bem entusiasmado para a aula de amanhã, 8 horas, porque agora a gente vai descansar bastante e amanhã a gente vai ter uma manhã de sábado incrível, com muitos exercícios e vai ser muito interativo, vai ser bem legal, vai ser ótimo. Eu, na verdade, não sei por que aqui, não sei, a observação que eu tenho no Brasil, tem uma ojeriza muito grande em não ser produtivo, às vezes está tudo bem, o ócio improdutivo, tudo bem, mas as pessoas elas têm às vezes uma necessidade de não fazer absolutamente nada no sábado e no domingo. Isso me deixa um pouco agoniado, porque eu gosto pelo menos de fazer uma caminhada, alguma coisa, não sei. Hein, Mário? Nada de descansar no sábado. Eu sei que você é uma pessoa que não empenhada. 8 horas estou de pé. Ótimo. Vamos lá. O Caio, ele é um servidor público municipal. Eu vou resumir a história para vocês. É o seguinte, o Caio contratou um advogado para ajuizar uma ação contra o município. E esse advogado, obviamente, nessa relação sempre muito conflituosa, cliente-advogado, esse advogado, essa ação ela foi julgada improcedente e o advogado, ele deixou, que era o Tício, deixou de apresentar os recursos aos tribunais superiores em razão de uma súmula do STF que dizia que o direito que ele discutia especificamente, o servidor público municipal, que o direito ao auxílio alimentação não se estendia aos servidores inativos. Então, o Caio, servidor público inativo, revoltado com a apresentação dos recursos pelo seu advogado nas instâncias superiores, ele ajuizou uma ação requerendo, né, reparação por danos, né, em virtude da perda de uma chance. Nós estamos em qual conteúdo? Responsabilidade civil, subjetiva, correto? Pressuposto da responsabilidade, conduta, culpa, nexo, dano. Dentro do dano, nós estamos no dano material, não no dano moral, e dano material, danos emergentes, lucros cessantes, perda de uma chance. Localizou todo mundo aí, né, mentalmente. Ok. Vocês acham, e olha, súmula vinculante, já falava, inativo não pode. Vocês acham que aquele servidor, ele teve a perda de uma probabilidade, a perda de uma chance de ser satisfeita a sua pretensão? Eu vou falar para vocês a resposta de uma vez desse gabarito, prova para juiz de 2018. Não deve ser condenado, o advogado, tendo em vista que a condenação pela perda de uma chance pressupõe a possibilidade de vitória na demanda. Ou seja, ele tinha que ter uma possibilidade séria, real, efetiva de vitória na demanda e não remota. Vocês conseguiram visualizar aquele quadro? Não deve ser condenado, tendo em vista que a condenação pela perda de uma chance pressupõe a possibilidade de vitória na demanda não existente no caso, em razão da súmula vinculante. Perfeito? Então é isso. E amanhã a gente continua com a segunda e vamos resolver aí vários exercícios, né? Muitos exercícios. Elisa, muito obrigado, fiquei muito feliz pela sua presença. Mário, eu também fiquei muito feliz por você estar aqui hoje, tá bom? E a gente encontra amanhã. Oi? Encontra amanhã às 8 horas, tá bom? Com certeza. Até mais, tchau. Amanhã, boa noite. Tchau, Elisa. Boa noite.